Marcelo Tadeu Caieiro, eu trabalho no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eu vou apresentar para vocês a técnica de haste fresada para fratura diafisária do fêmur. E essa é uma promoção da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional São Paulo. Essa é a técnica, então, para uma haste intramedular fresada para fratura diafisária do fêmur. Então, existem algumas coisas que são bastante importantes quando nós fazemos a haste intramedular fresada. Primeiro, com relação ao ponto de entrada. Lembrando que o ponto de entrada vai depender basicamente de que tipo de haste nós vamos utilizar. Existem hastes intramedulares cujo ponto de entrada é na ponta do trocânter maior. Na maioria das vezes, essas hastes intramedulares elas são cefalomedulares, ou seja, são hastes que servem para fraturas troncantéricas, em que você tem um parafuso cefálico. No caso de uma fratura diafisária do fêmur, obviamente isso não é necessário. Então, a maioria das hastes disponíveis, em vez de ele entrar pela ponta do trocânter maior, ela entra pela fossa trocantérica, antigamente chamada de fossa piriforme, que está nessa região. Então, se nós formos dividir aqui a questão do ponto de entrada em 3/3, o que nós temos é que nós devemos entrar entre o terço médio e o terço posterior, exatamente nesta posição. Por que não entrar anterior? Quando você entra muito anterior, existe o risco de uma sobrecarga, de um estresse dessa região na hora da entrada. Isso pode levar a uma fratura do colo do fêmur. Então, o ponto de entrada correto é entre o terço médio e o terço posterior. Outro aspecto interessante que nós devemos levar em consideração é sempre checar o perfil. Um dos erros comuns é você fazer o ponto de entrada olhando apenas o AP, mas perdendo o perfil. Então, lembrar sempre também de analisar no perfil, e no perfil o fio guia tem que ficar em linha com o canal medular. Isso é fundamental para que nós façamos um ponto de entrada adequado. Além disso, ainda voltando para o AP, tomar cuidado porque quando nós entramos aqui, ele não deve ficar nem muito inclinado nesse sentido, indo em direção à cortical medial do fêmur, e nem ao contrário, indo muito em direção à cortical lateral, ou seja, ele deve estar em linha com o canal medular. Lembrando que o paciente ele pode ser colocado tanto na mesa de tração quanto na mesa comum transparente. Isso vai depender, obviamente, da preferência do cirurgião. Então, começando aqui, nós vamos mostrar o ponto de entrada. Eu vou desenhar aqui o ponto de entrada para vocês. Como eu falei, ele tem que ficar entre o terço médio e o terço posterior nessa região. Normalmente, nós começamos com a passagem do fio guia. Existe a possibilidade também de nós utilizarmos outras formas de fazer a entrada? Sim, mas a preferência atual é com o fio guia. Por quê? Porque o fio guia permite um controle melhor do ponto de entrada. Você consegue, com uma facilidade maior, fazer o ponto de entrada nessa região com o próprio fio guia. Aqui, então, a passagem do fio guia. Lembrem-se sempre de checar no perfil se a posição está correta. A partir desse momento, então, nós utilizamos esse instrumental, que é um protetor de partes moles. Lembrando que a musculatura do glúteo médio está nessa localização. O ideal é que a gente evite machucar muito tanto o tendão quanto o músculo glúteo médio. Aqui, então, nós vamos utilizar esse tipo de fresa. A fresa já pode ser direto no motor. E vejam que essa fresa ela tem um stop. Então, eu não preciso me preocupar com o quanto eu avanço da fresa. Normalmente, quando ela não tem o stop, nós devemos avançar essa fresa inicial, que é esta aqui, que é uma fresa bastante robusta. Nós devemos entrar com a fresa inicial até o nível do pequeno trocânter. Então, vejam aqui. E aqui já o stop dado pelo instrumental. Então, nós tiramos a fresa, tiramos o fio guia inicial. E por ser uma haste fresada, nós devemos utilizar o próprio fio guia longo. Ele vai passar pelo foco de fratura
As formas de redução podem ser basicamente redução direta ou redução indireta. Na maioria das vezes se utiliza a redução indireta através da mesa de tração ou através do distrator AO, mas uma outra possibilidade é a redução direta, em que se aborda diretamente o foco de fratura. Então aqui a passagem do fio guia. Vejam que esse fio guia é um fio guia olivado. Por que nós vamos usar o fio guia olivado? Porque a ponta das nossas fresas, elas saem do seu posicionador. Então, para evitar que uma fresa fique perdida lá dentro, nós então usamos esse tipo de fio guia olivado. Então a colocação do fio guia aqui, obviamente após ser feita a redução da fratura. E aqui o que é importante na técnica de fresagem do canal medular. Devemos lembrar que quando você faz a fresagem do canal medular no fêmur, você tem algumas vantagens teóricas. Primeira vantagem é que você alarga o canal medular. Isso permite a passagem de hastes de maior diâmetro. E isso faz com que também você tenha uma estabilidade, uma rigidez maior da sua montagem. A segunda vantagem é que você leva o osso esponjoso na direção da própria fratura. Então, como se você enxertasse o próprio foco de fratura. Obviamente, existem desvantagens, tempo cirúrgico maior, sangramento maior, de forma que não é obrigatório, e o que nós sabemos de literatura é que a fresagem do canal medular do fêmur não aumenta a taxa de consolidação, mas diminui o tempo de consolidação em torno de 2 a 3 semanas. Aqui eu vou demonstrar então a haste intramedular fresada. Então vejam aqui que a fresa ela é encaixada nessa ponta aqui nessa haste, que é uma haste mais rígida. Aqui a colocação da fresa. Normalmente nós devemos começar com a fresa menor. E o que é importante aqui, em termos da fresagem, nós devemos ir com o motor na máxima rotação possível, na maior velocidade que ele permite, e obviamente essa rotação ela não é excessiva, vejam, não é muito rápida a rotação. Então nós devemos utilizar e uma progressão constante, evitar de parar no meio do canal medular, tá? Por quê? Porque eventualmente a fresa pode ficar presa no endósteo e você ter dificuldade em tirar. Então, na verdade, você deve fazer alguma coisa progressiva, não precisa ser rápido, pode ser progressivo mesmo, com a maior capacidade do motor que você tiver. Outro cuidado importante para evitar a saída do fio guia é que uma vez a ponta da fresa fora do osso, nós devemos segurar com um alicate e aí sim terminarmos de tirar a fresa. Com isso, o que acontece é que o fio guia não tem risco de sair de dentro do canal medular e você não perde tempo. A fresagem, idealmente, deve ser feita de meio em meio centímetro, então evitem pular, por exemplo, do 9 para o 10, principalmente se o canal for mais estreito. Isso, pular do 9 para o 10 aumenta muito a dificuldade da fresagem, aumenta muito a dissipação de calor dentro do canal medular, e isso tem um efeito deletério. Isso. E assim você vai fresando de meio em meio o canal medular. Normalmente, a maioria das hastes intramedulares fresadas, você fresa de 1,5 a 2 milímetros maior, né, uma fresagem de 1,5 a 2 milímetros maior do que o diâmetro da haste que está sendo planejado. E assim a fresagem vai sendo feita sucessivamente. Lembrar de sempre alinhar o canal medular, porque ele tá apoiado apenas e tão somente pelo fio guia, então ele ainda pode ter algum tipo de desvio. E isso às vezes atrapalha na fresagem. Então sempre alinhar o canal medular para que a fresagem seja feita da forma mais tranquila possível. Então você vai até o final e depois volta com movimentos que não podem ser muito rápidos. Como esse fio é olivado e a haste normalmente não passa pelo fio olivado, nós precisamos trocar o fio guia. Então aqui nós vamos utilizar um outro fio guia não olivado. Então tem a fresa 13. Então nós vamos fazer a última fresa. A ideia aqui é que nós utilizemos uma haste de 11 milímetros de diâmetro. Isso pode ser feito tanto no planejamento pré-operatório, medindo a largura do canal medular no istmo, ou pode ser utilizada a régua. Vejam que essa régua aqui
ela vai dar o comprimento da haste, mas ela é também capaz de dar o diâmetro da haste. Veja aqui, diâmetro 10, diâmetro 11. Você coloca então a haste, a régua, em cima do fêmur e na radioscopia você consegue ver qual que é o diâmetro do canal medular ao nível do istmo. E com isso você consegue planejar que espessura de haste você vai utilizar. Então aqui nós vamos fazer a fresagem com a última fresa. Pode prender aí. E aqui a fresagem está terminada. O próximo passo é trocar o fio guia, já que o fio guia que nós estamos utilizando é um fio guia olivado. Aqui nós temos esse instrumento que permite que nós consigamos trocar o fio guia olivado pelo fio guia não olivado sem perder a redução da fratura. Aqui então a troca do fio guia. Nós tiramos esse instrumento aqui, que permite então manter a redução. E agora nós estamos prontos para colocar a haste intramedular. É importante que nós, quando façamos a haste intramedular, nós temos que conhecer um pouquinho as características dessa haste. Então vejam que essa haste, primeiro é uma haste que tem obviamente o seu antecurvo, como toda a haste do fêmur, tem o seu antecurvatum. Tomar cuidado na hora de montar a haste em relação ao guia, porque ela tem que estar do lado certo. O outro cuidado é ver se ela não tem uma inclinação na parte proximal. Vejam que aqui ela é reta na parte proximal, olhando ela de frente, portanto o ponto de entrada dela é na fossa trocantérica e não na ponta do trocânter maior. As hastes intramedulares com ponto de entrada na ponta do trocânter maior, elas têm uma angulação aqui em valgo, que varia em geral de 6 a 7 graus. Mas essa haste é reta, olhando de frente, então o ponto de entrada é na fossa trocantérica ou antiga fossa piriforme. Outra característica que nós podemos ver dessa haste é que, vejam, ela tem 2 furos para o bloqueio proximais aqui, um furo oval, que é para o bloqueio dinâmico, isso na parte proximal. Na parte distal, ela tem bloqueios que são ortogonais, então ela tem 2 furos que permitem a passagem dos parafusos de bloqueio de lateral para medial, e ela tem também 2 furos que permitem a passagem no parafuso de anterior para posterior, aqui estático, e parafuso de anterior e posterior dinâmico. Esse tipo de haste permite que se consiga fazer também uma haste retrógrada, só obviamente com ponto de entrada ao nível do joelho. Ela pode ser feita também de forma retrógrada. Então agora nós vamos passar a haste. Veja então aqui que ela está montada na posição certa, com o seu antecurvo correto. E aqui então ela é colocada de preferência apenas com a mão. Obviamente, se for necessário utilizar o batedor, nós temos esse instrumento. Na hora de bater a haste intramedular do fêmur, é importante que nós façamos movimentos, não pode ter muita força, tá? Se nós temos que dar uma batida com muita força na haste, nós podemos eventualmente ter problema, ou gerar diastase, ou gerar mais focos de fratura no próprio osso. Então o ideal é que a gente consiga ir com a mão. Uma coisa importante, se a haste não estiver descendo, mesmo martelando de forma adequada, é melhor retirar a haste, fresar um pouco mais e passar a haste novamente, do que correr o risco da haste ficar encravada dentro do canal, porque às vezes ela nem desce, nem volta, e a gente acaba perdendo bastante tempo por causa disso. Então vejam aqui que a haste já foi completamente colocada. Aqui nós temos essa marcação, permite que a gente consiga ver aqui o quanto que a gente afundou da haste. Então aqui ela está, a gente consegue ver aqui o finzinho da haste, está bem ao nível da fossa trocantérica. Nós podemos afundá-la 5 milímetros a mais, podemos afundá-la 10 milímetros a mais. Isso vai depender, na verdade, do quanto a gente quer introduzir a haste dentro do canal. Lembre-se que a ponta da haste anterógrada ela deve ficar entre o polo superior da patela e o intercôndilo. Se ela ficar acima do polo superior da patela, ela está curta. E é por isso que às vezes ou você troca o de haste, põe uma haste de comprimento maior, ou você afunda um pouco mais a haste. Aqui eu vou deixar a haste no nível 0.
Depois, lembrem-se, nunca se esqueçam de tirar o fio guia. E aqui então nós partimos para o travamento proximal da haste. O que fazer primeiro, o travamento proximal ou o travamento distal? Isso obviamente depende. Se a sua redução está adequada sem diastase, nós começamos pelo travamento proximal e depois vamos para o travamento distal. Se existe diastase no foco de fratura, o que nós podemos fazer é enterrar um pouco mais a haste, travar a haste distalmente e depois bater a haste de volta, o que nós chamamos de pullback ou backstrike, de forma que nós tenhamos uma correção dessa diastase. Então vai depender muito de como tiver o foco de fratura. Na maioria das vezes, nós travamos proximal primeiro e depois distal. O travamento proximal, obviamente, é um travamento guiado. A haste dá isso para nós. Lembrem-se de algo bastante importante na haste intramedular do fêmur, quer seja fresada ou não fresada. Sempre travar 2 parafusos proximais e 2 parafusos distais. Não travem só um parafuso proximal ou um distal. É sempre 2 e 2, mesmo que a fratura seja transversa. Então aqui nós vamos travar proximal. Então nós temos o guia. Então este guia aqui, vejam que ele tem um punctor na ponta. Aqui eu vou fazer os 2 travamentos estáticos. Então o primeiro travamento estático nós colocamos aqui. Vejam que um punctor ele está diretamente em contato com o osso. Agora a camisa também está em contato com o osso. O punctor é retirado. O guia de broca, que é este, é rosqueado na camisa. Aqui então nós vamos brocar o furo do parafuso. Essa broca é uma broca milimetrada, de forma que nós conseguimos ter o tamanho, o comprimento do parafuso através da utilização da broca milimetrada. Como? Fura a primeira cortical, encosta na segunda cortical e aí nós conseguimos fazer a medida olhando aqui pela régua milimetrada. Fez a medida, deu 45, por exemplo, você acrescenta 4 milímetros a cortical, então seu parafuso seria 49 ou então na prática 50. Termina de furar a segunda cortical. Aqui vocês vejam que ela passa na parte inferior aqui da cabeça, esse que é um parafuso maior. É um parafuso 60 para mim. Outra forma que nós temos para medir é com o próprio medidor. Então a mesma coisa, nós colocamos aqui e fazemos a medição aqui. Ok? Onde dá o 60. Mantendo a camisa no lugar, o parafuso passa por dentro da camisa. E aqui então nós começamos a prender o parafuso. Através da radioscopia nós vamos percebendo, se ele está chegando perto do final. O segundo bloqueio é feito da mesma forma. Punctor, camisa externa. Como eu falei, eu vou fazer um outro bloqueio estático. Mesma ideia, fura a primeira cortical, mede, acrescenta 4 milímetros e termina de furar a segunda cortical. Pode ser utilizado o medidor. 40. E aqui então o bloqueio proximal está terminado. Com relação ao bloqueio distal, o bloqueio distal da grande maioria das hastes atualmente é um bloqueio à mão livre. Lembrar então de colocar a escopia no perfil e é importante que nós tenhamos uma imagem arredondada perfeita, totalmente arredondado. Não dá para aceitar imagens assim e nem assim. Então tem que ser uma coisa arredondada perfeita para que a gente consiga ter uma facilidade maior de fazer o bloqueio à mão livre. Aí podem ser utilizadas, normalmente nós utilizamos brocas que são um pouco menores. Essas brocas elas são mais pontudas exatamente para que elas encaixem no fêmur, na cortical lateral do fêmur. E aí então, através da própria radioscopia, você fura
e consegue fazer o bloqueio distal. Lembrar sempre de fazer 2 parafusos distais de bloqueio. Uma vez terminada essa parte, nós vamos tirar o guia de inserção da haste da própria haste. Vejam que aqui está bastante fácil, porque a haste ela parou exatamente aqui no finzinho do osso. Às vezes ela fica um pouco mais enterrada. Tomar sempre cuidado, porque eventualmente o tampão pode ficar perdido dentro da própria coxa do paciente. Esse tipo de chave, ele trava o tampão, isso é uma vantagem. Se a chave não conseguir travar o tampão, é melhor prender o tampão, por exemplo, com um fio de Vicryl. Então aqui, de novo, guiado, olhando na radioscopia para ver se a gente não está fazendo esse movimento ou este movimento, você consegue então alinhar o tampão, rosquear o tampão. Para que serve o tampão? Porque na eventualidade de você ter que retirar essa haste intramedular, você evita que exista a formação de osso na rosca interna da haste. Formar osso na rosca interna da haste atrapalha depois a colocação dos instrumentais de retirada. Então aqui está feito. A fixação, obviamente a fixação distal, né? Como nós não temos radioscopia, não dá para fazer, não dá para demonstrar. Está pronto então a osteossíntese de uma fratura diafisária do fêmur com uma haste intramedular bloqueada e fresada.